Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao Encontro 6, resolução dos exercícios básicos do livro Guarda Olinda, aqui na plataforma do Estou Preparado com o professor Douglas de Souza. Agora, vamos à resolução dos exercícios básicos do capítulo 4, tá bom? Então, primeiro, diz assim pra gente. Um aluno de ensino médio vai até o açougue e, a pedido dos seus pais, ele vai comprar 5 kg de carne para um churrasco e, além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante. Então, eu tenho 5 kg de carne e tenho 8 litros. Beleza. A pergunta é, qual das alternativas a seguir possui os valores da quantidade de carne em tonelada e da quantidade de refrigerante em ml? Gente, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, tá? Vou colocar aqui. Então, toda vez que você quiser passar de quilogramas para tonelada, é só dividir por 1.000. Então, vou pegar os 5 e dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é voltar 3 casas, tá? Então, vai ficar 0,005 toneladas. Toda vez que tiver em quilogramas e quiser ir para toneladas, divida por 1.000. Toda vez que tiver em tonelada e quiser vir para quilogramas, multiplique por 1.000. Por exemplo, 2 toneladas são 2.000 quilogramas, tá bom? Professor, e o 8 litros, como é que passa para ml? 1 litro vale 1.000 ml. Então é só multiplicar por 1.000. Isso dá 8.000 ml. E, portanto, o gabarito, letra C, né? A primeira aqui, letra C, 0,005 toneladas e 8.000 ml. Observação, você poderia ter feito essa pela tabela, né? Colocar a tabela aqui para a gente. Litros, decilitros, centilitros e mililitros. Se eu estou aqui, eu vou ter que avançar 1, 2, 3 casas. Por isso que coloco os 3 zerinhos, tá bom? 2. Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores da distância e do tempo em quilômetros? Vou ter que passar isso aqui para quilômetros. E o tempo eu vou ter que passar para horas. Vamos lá. Eu posso usar a tabela, tá? Ou você já sabe, toda vez que quiser passar de metro para quilômetro, é só dividir por 1.000. Mas vou colocar a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Eu estou com 2.400 metros e eu vou ter que voltar 1, 2, 3 casas. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 2,4 quilômetros, que é a mesma coisa de pegar o 2.400 e dividir por 1.000. Então, já vai embora a letra B, já vai embora a letra C e já vai embora a letra D. E como é que eu passo de minutos para hora? É só dividir por 60. Então, eu vou pegar o 12, deixa eu apagar isso aqui, vou pegar o 12 e dividir por 60. 12 dividido por 60, ó, não dá, a gente coloca 0, para cá, fica 120. Então, dá 0,2 horas. Então, gabarito, letra E. Ou você pode fazer por regrinha de 3, tá? 1 hora equivale a 12 minutos. Quantas horas chamar de X? Perdão, gente, errei. 1 hora equivale a 60 minutos. Quantas horas chamar de X equivale a 12 minutos? Você faz meio pelos extremos, ó. Vai ficar 60 que multiplica o X igual a 12. Então, o X será 12 dividido por 60, que é a mesma coisa que eu coloquei aqui. Beleza? Então, letra E. Terceiro, agora uma questão um pouco mais difícil. Diz assim, ó. Foram construídos 2 reservatórios. A razão, gente, é a mesma coisa que divisão. Entre os volumes internos do primeiro e do segundo, é de 2 para 5. Então, o que ele está dizendo é, se você pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, e simplificar, isso vai dar 2 para 5. Beleza. A soma dos dois volumes é de 14 metros cúbicos. V1 mais V2 é 14 metros cúbicos. O que é que você tem aqui? Um sistema. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar. O que eu tenho é que o V1 está para 2 e que o V2 está para 5. Então pensa nisso como se fossem pedaços. O V1 ocupa 2 pedaços. 1, 2. E o V2 ocupa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então aqui eu tenho 1, 2. Vou pintar de amarelo o que for V1. 2 pedaços. E vou pintar de verde o que for V2. 1, 2, 3, 4, 5. A junção dá 7 pedaços.
e a junção tem que dar 14 metros cúbicos. Então, cada pedaço vale quanto? É só pegar o 14 e dividir por 7, dá 2. Então, aqui é 2, tudo aqui é 2. Ah, professor, ficou fácil. O V1 está para 2, o V2 está para 5, então tem 7 partes. As 7 partes juntas tem que dar o todo, que é 14. Cada parte vale 2. Logo, o V1, que ocupa 2 partes, são 4 metros cúbicos, e o V2, essa parte aqui todinha, ó, 10 metros cúbicos. Mas a pergunta é, a diferença entre as capacidades. Qual é a diferença do 10 para o 4? 6 metros cúbicos. Vale quantos litros? Gente, 1 metro cúbico, guarda isso, tá? Equivale a 1000 litros. Não esquece disso, beleza? Então, 6 metros cúbicos equivale a 6.000 litros. Toda vez que eu tiver em metro cúbico e quiser passar para litros, é só multiplicar por 1000, beleza? Então aqui, letra B, 6.000 litros. Tranquilo? Questão boa, tá? Dá para fazer de outras formas. 4. Determine um valor em decímetros de 0,375 decâmetros. Vamos colocar a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse sentido, você vai multiplicar por 10. Nesse sentido, você vai dividir por 10. Se eu estou com 0,375, eu vou ter que avançar uma casa, 2 casas. Eu vou ter que multiplicar por 100. Então, vou avançar uma, 2 casas, fica 37,5 decímetros. E, portanto, letra D. Observação, gente. Cuidado para não confundir decímetro com decâmetro. A palavra decímetro não tem A. Portanto, a abreviação não pode ser DAM. É DM só. DAM é decâmetro. Beleza? Então, gabarito letra D na questão de número 4. Número 5. Quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? Bom, 3 relações que você vai ter que lembrar, tá bom? Para sua provinha aí, para que você fique bem tranquilo. Tá no livro de vocês, tá bom? Ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vou colocar o igual, tá? A gente já usou isso. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Beleza? Essa daqui que a gente vai usar para resolução. Mas você precisa dessas 3, em especial a primeira. Beleza? Então vamos com muita calma. Quantos centímetros cúbicos equivale a 10 litros? Bom, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então eu posso ler essa pergunta como sendo: quantos ml tem dentro de 10 litros? Então a gente pode fazer por regrinha de 3. 1 litro equivale a 1000 mililitros. 10 litros equivale a X mililitros, que é o que eu estou querendo. Beleza? Então vamos lá, fazer 1000 pelos extremos. Vai ficar X vezes 1 e 10 vezes 1000. Não precisa copiar a unidade. Então o X é 10.000 ml. Ou seja, 10.000 centímetros cúbicos, letra D, questão de número 5. Tranquilo? Questão de número 6, um pouco maior, mas tranquilo. Sabendo que uma pessoa consome aproximadamente 800 metros cúbicos de água por ano e que o planeta dispõe de no máximo 9.000 quilômetros cúbicos de água para o consumo por ano, pode-se afirmar que a capacidade máxima de habitantes que o planeta suporta, considerando apenas a disponibilidade de água para o consumo, é de aproximadamente quanto? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu vou pegar o total de água e vou dividir pelo consumo de um ser humano. Beleza? Bom, a Terra toda tem 9.000 quilômetros cúbicos de água. E um ser humano consome a Terra toda por ano, tá? O planeta. 800 metros cúbicos. Então, vou dividir para saber quantos habitantes eu posso ter. Só que as unidades não estão padronizadas. Então, eu preciso padronizar as unidades. Eu vou passar o quilômetro cúbico para metro cúbico, tá? Então, eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico. Percebe que eu vou sair daqui lá para metro cúbico, só que agora é cúbico, então eu vou avançando de 3 em 3 casas. Então, vou ter que avançar 3, mais 3, mais 3. Vou ter que avançar 9. Então, repito lá o 9.000 e agora eu vou colocar de vermelho para você saber. Acrescento 9 zeros, tá bom? Para ir para
metro cúbico. Beleza, professor. E agora que as unidades estão iguais, eu posso fazer essa divisão. Se eu quiser, eu posso cortar 2 zerinhos aqui, ó. Então, o que sobra para mim é 9. Quantos zeros ficaram? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dividido por 8. Beleza. Então, vamos dividir isso aqui. Vou apagar essa parte do quilômetro cúbico, tá? E vamos dividir essa coisa aí. Nem precisa fazer tudo não, tá? Mas vamos lá. É 9 seguido de 10 zeros, né? Então, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dividido por 8. Vou pegar o 9, vai dar 1, sobra 1. Baixa o 0, né? 10 dividido por 8 dá 1, sobra 2, baixa o 0. 20 dividido por 8 dá 2, sobra 4, baixa o 0. Então, já deu 11 e depois o 2. Já dá para marcar a letra C. Se você continuar, vai dar exatamente aquilo, ó. 11 bilhões 250 milhões de habitantes. Mas nem precisa, ó. É só você parar aí. Beleza? Num concurso público, você não precisa fazer todas as contas. Tem segurança no que está fazendo? Pode marcar o gabarito. Beleza? Vamos para cima. Só pode executar as divisões, no caso aqui, a divisão, se as unidades estão padronizadas. Beleza? Tá bom. Questão de número 7. Um reservatório inicialmente vazio tem capacidade para 8.000 litros. Gente, 8.000 litros é a mesma coisa que 8 metros cúbicos. Porque a gente falou agora há pouco, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 8 metros cúbicos, 8.000 litros. Beleza, tá bom. E 8 metros cúbicos, passando de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou ter que avançar 3, 6 casas, que é cúbico. Se fosse quadrado, seria de 2 em 2. Então, vai ficar 8 milhões de centímetros cúbicos. Beleza. Tá bom. Vou apagar isso aqui. Não, vou deixar aí. Lendo a questão novamente. Um reservatório inicialmente vazio com capacidade para 8.000 litros, que é a mesma coisa que 8 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 8 milhões de centímetros cúbicos. Recebe água à razão de 1.600 centímetros cúbicos por segundo. Então, eu tenho 1.600 centímetros cúbicos em 1 segundo. Qual o tempo decorrido, vou chamar de x, para encher esse recipiente que estava vazio? Ou seja, 1.600 centímetros cúbicos é em 1 segundo. E 8 milhões de centímetros cúbicos é em quanto tempo? X. E agora? Meio pelos extremos. Então, eu vou ficar com 1.600, que multiplica x, igual a 8 milhões. Beleza, professor. Então, x será 8 milhões, que eu vou dividir por 1.600. Posso simplificar os 2 zerinhos ali se eu quiser? Pode. O que é que sobrou para mim? 80.000 dividido por 16. Olha, 80 dividido por 16 é 5. E aí você repete os 3 zerinhos. Então, 5.000 segundos. Beleza, professor. Mas essa não é a resposta. Não tem essa resposta. Então, vamos passar isso aqui para hora. Pensa comigo, ó, 1 hora, 60 minutos. Para passar de minutos para segundos, é multiplicar por 60. Então, vou multiplicar o 60 por 60. Dá 3.600 segundos. Quer dizer que 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então, aqui dentro, concorda comigo que cabe 1 hora? Cabe, professor. Então, vou pegar os 5.000 e tirar o 3.600, que é 1 hora. Então, sobra 1.400 segundos. Então, é 1 hora, vou colocar aqui. 1.400 segundos tem quantos minutos? Como é que faz para passar de segundos para minutos? Divide por 60. Por exemplo, 120 segundos são 2 minutos. Só dividir o 120 por 60. Então, vou dividir o 1.400 por 60. Vai dar 2. 2 vezes 60 dá 120. Sobra 20. Baixa o 0, fica 200. Dividido por 60 dá 3 e sobra 20. Então, dá 23 minutos e ainda sobram 20 segundinhos aqui, ó. Beleza? Então, esse é o tempo. 1 hora, 23 minutos e 20 segundos, gabarito letra D. É a mesma coisa que 5.000 segundos. Tranquilo? Boa questão, nível de concurso, tá? Número 8. Ao estudar a planta de construção, o engenheiro deparou-se com unidades de área em centímetros quadrados. Certo cômodo da construção apresentava área de 120.000 centímetros quadrados.
Quanto que é isso em metro quadrado? Então, a gente tem metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Para cima tem decâmetro, hectômetro e quilômetro quadrado. Nesse sentido, você vai multiplicar por 100 e, nesse sentido, dividir por 100. Quem diz isso a você é o expoente. Se o expoente for 1, multiplica ou divide por 10. Se o expoente for 2, multiplica ou divide por 100. Se o expoente for 3, multiplica ou divide por 1000. Tá bom. Então, eu estou com 120 mil centímetros quadrados. Vou ter que voltar duas casas. Corta 2 zeros, tá? Então, fica 1.200. E vou ter que voltar mais duas casas. Fica 12 metros quadrados. Beleza. Então, gabarito, letra C. 120 mil centímetros quadrados é a mesma coisa que 12 metros quadrados. Tranquilo? Tá certo mesmo? É que a letra A também é, né, gente? É um erro de digitação, perdão, tá? Eu não percebi. A letra A e a letra C são exatamente a mesma coisa, né? Perdão, tá bom? Então pode ser A ou pode ser C o gabarito aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok. 9. Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km por hora. A velocidade em metro por segundo é... Tem uma regra que eu acho que vocês já estudaram lá na escola, em física, para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, que é só dividir por 3,6. E se você está em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Eu não vou utilizar isso aqui, mas se você quiser pode ficar à vontade. Bom, como é que eu faço então esse problema? 216 km por hora é a mesma coisa de 216 quilômetros, vamos colocar para metro? Cada quilômetro são 1.000 metros. Então é só pegar o 216 e multiplicar por 1.000. Então fica 216 mil metros. Não gostou, bota a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Você está aqui, ó, você vai ter que avançar 1, 2, 3 casas. Por isso os 3 zeros. E 1 hora são quantos minutos? 60. Que são quantos segundos? 3.600. A gente fez isso aqui, ó. Beleza? Então aqui é a mesma coisa que 3.600 segundos. Só que essa barra daqui, gente, ela indica divisão. Então o que tu tem aqui é 216 mil metros dividido por 3.600 segundos. Professor, eu posso cortar os dois zerinhos ali para simplificar? Pode. Aí o que é que sobrou? Sobrou 2.160, esquece a unidade, dividido por 36. 2.160, ó, dividido por 36, 216 dividido por 36 dá 6 e não sobra nada. Bota um zerinho para cá. Então é a mesma coisa que 60 metros por segundo. Gabarito, portanto, letra C. Mas se eu quisesse, professor, usar a regra de física, podia? Sem nenhum problema, tá bom? Questão de número 10. 15 mil milímetros quadrados mais 15 centímetros quadrados são quantos decímetros quadrados? Então vamos colocar aqui. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, vou passar tudo para decímetro, tá? Vai todo mundo vir para aqui. Então, estou com 15 mil milímetros quadrados, voltando de duas em duas casas, porque é quadrado, tá? Volta duas, fica 150. Volta mais duas, fica 1,5. Esse cara aqui é 1,5 decímetro quadrado. Agora vamos para os 15 centímetros quadrados que estão aqui, ó. Vou ter que voltar duas casas, fica 0,15. Aqui é 0,15 decímetro quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 1,5 mais 0,15, vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, vai ficar 5, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 1. 1,65 decímetros quadrados, letra C. Tranquilo, gente? Marquei certo? Marquei. Questão 11. Se uma vela de 36 centímetros de altura diminui 1,8 milímetros por minuto, quanto tempo levará para a vela sumir? Então, regrinha de 3. 1,8 milímetros está para 1 minuto. 36 centímetros está para x. Qual é o problema? As unidades não estão padronizadas. Então, vou passar esse cara aqui para milímetro. Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Estou com 36 aqui, venho para cá, avanço uma casa, né? Então fica 360 milímetros. Então vou lá e coloco 360 milímetros. É a mesma vela. Meio pelos extremos,
vou ficar com 1,8 que multiplica x igual a 360. Então, x vai ser 360 dividido por 1,8. Professor, não sei dividir com vírgula. Tira, tem que avançar uma casa, né? Fica 18. Aí você avança em cima também. Como não há ninguém, não há vírgula, você coloca um zero. Então, você vai pegar o 3.600 e dividir por 18. Mas quanto é o 36 dividido por 18? É 2, professor. E aí você repete os dois zeros. Então, é 200 minutos. Como é que eu sei que é minuto? Por causa daqui, ó. Beleza. 200 minutos, dentro de 200 minutos, vamos jogar comigo aqui. Tem quantas horas? É só dividir por 60. Mas vamos de cabeça. 1 hora é 60. Mais 1 hora, 60. Mais 1 hora, 60. 3 blocos de 60 dá 180. Se eu botar mais 1 hora, passa. Então, aqui tem 3 horas, que é a mesma coisa que 180 minutos. E ainda sobram 20 minutos. Então, 3 horas e 20, a vela some. Gabarito, letra E, questão de número 11. Beleza? 12. A 12 é um pouquinho melhor, tá? A 12 eu tenho, ó, um reservatório que tem 1,2 metros de largura, 1,5 metros de comprimento e uma altura de 1 metro. Para conter 1.260 litros, esse deve atingir uma altura de quanto? Bom, vamos botar a altura 1 e calcular o volume dele. Como é que calcula o volume disso? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu vou pegar 1,2 vezes 1,5 vezes 1. Isso dá 1,8 metros cúbicos. Só que lembre-se que cada metro cúbico, 1.000 litros. Então, vou passar para metro cúbico, vou passar de metro cúbico para litro. Só multiplicar por 1.000, 1.800 litros. Então, o que é que a gente faz? 1.800 litros é quando a altura é 1 metro. 1.800 litros está para 1 metro de altura. 1.260 litros está para x. Beleza? 1.260 não vai encher. Então, vai ficar 1.800, que multiplica x, igual a 1.260. Esse 1.800 passa dividindo 1.260, né? Posso cortar um zero, professor? Pode. Então, fica 126 dividido por 180. Como que eu faço essa continha aqui agora? Então, vamos com muita calma aqui, tá? Vou fazer com você aqui nesse espacinho. Ó. 126 dividido por 180. Não dá para dividir, coloca 0, para cá, fica 1.260. 1.260 dividido por 180 dá 7, que dá exato, então não sobra nada. Então, a divisão dá 0,7 metros, tá bom? Só que não tem gabarito para isso. Vamos passar para centímetro? Como é que passa de metro para centímetro? Multiplica por 100, que eu tenho metro, decímetro, centímetro. Eu estou aqui, ó, vou ter que avançar 2 casas. Então, isso dá 70 centímetros. Tem gabarito? Tem. Então, letra A, perdão, é o gabarito. Professor, só tem essa forma de resolver? Claro que não. Você poderia passar esse cara aqui para metro cúbico, por exemplo, e fazer 1,2 vezes 1,5 vezes H, que seria a altura, igual aquele cara ali convertido para metro cúbico. É que eu acho que assim fica de boa, tá bom? Questão 13. Uma parede, então você desenha uma parede para você imaginar aqui a situação, tá? Tem 5 metros de comprimento por 2,40 metros de largura. Ela tem uma porta de 2 metros por 70 centímetros. Então, mais ou menos assim, que está a porta. 2 metros por 70 centímetros, que é 0,7 metros. Como é que o senhor sabe, professor? A gente acabou de fazer isso. Ó. O bom de resolver questão de matemática é isso. Uma coisa puxa a outra. Então, resolver muitas questões vai levar você ao êxito. Pode ter certeza do que eu estou falando. Vai por mim. Muitas questões. Eu tenho dificuldade. Beleza. Muitas questões. Bate em cima. Não entendi. Pesquisa a solução na internet. Pesquisa no YouTube. Assiste aí o curso. Muitas questões não estou preparado. Assiste o Carga Máxima. Se você também está com um curso online. Pede questões ao professor. Pede ao colega. Você vai evoluir. Procura a gente nas redes sociais. A gente vai se ajudar. Tamo junto, tá bom? Então aqui é 0,7 metros. E deve ser azulejada com cerâmicas de lado 10 centímetros. Então a cerâmica é lado 10 centímetros. O número mínimo de azulejo é, para que não haja sobra. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área total, que eu vou colocar azulejo, tem que descontar a porta,
e dividir pela área de um azulejo só. Primeiro vamos calcular a área total. Seria 5 vezes 2,40, área de um retângulo, base vezes altura, menos a porta, que é 2 vezes 0,7. A porta eu não vou azulejar. 5 vezes 2,4, ó, 2,4 vezes 5. Esquece a vírgula e multiplica. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 que veio dá 12. Como tem um dígito antes da vírgula, volta uma casa. Então aqui dá 12. Menos, aqui dá 1,4. Então isso dá 10,6 metros quadrados. Beleza. E uma peça só, qual é a área dela? Base vezes altura. Então 10 vezes 10. Então 100 centímetros quadrados. Para saber o número de azulejo, o que eu vou fazer? Número de azulejos. Eu vou pegar a área total, que é 10,6 metros quadrados, que é essa preta aqui, e vou dividir por um azulejo, que é 100 centímetros quadrados. Professor, está despadronizado. Então, eu vou passar o metro quadrado para centímetro quadrado. Eu sempre gosto de passar a maior para menor, beleza? Para evitar a vírgula. Então, eu sempre pego a unidade maior e passo para menor. Então, eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Vou ter que avançar 4 casas, que é ao quadrado. Vou avançar 4 casas. Então, vai ficar 10, aí avança uma casa para o 6, bota um zerinho, avançou 2, e mais 2. Tá bom. Posso cortar 2 zerinhos aqui, professor? Pode. Então, sobra 1.060 peças de azulejo, que é o que eu preciso, para não haver sobra, gabarito, letra B, questão de número 13. E para fechar, questão 14 diz assim: Raquel saiu de casa às 13 horas e 45 minutos. 13 horas e 45 minutos. Caminhando até o curso, que fica a 15 minutos de sua casa. Então, vamos somar 15 minutos aqui. Concorda comigo que isso aqui dá 1 hora? Dá 1 hora, professor. 60 minutos. Então, ela chega ao curso às 14 horas. É a hora que ela chega. Beleza. E chegou na hora da aula, cuja duração é 1h30. Então, mais 1h30. Que horas termina a aula? Agora é só somar. 15 horas e 30. 3h30 da tarde. Letra D. Show de bola, gente! Então, chegamos ao final da resolução dos exercícios básicos do livro Guarda Olinda, tá bom? Parte de matemática, capítulo 4. Aguardo vocês nos próximos encontros. Tamo junto, forte abraço, bons estudos. Até a próxima. Só solta essa mão na aprovação. Tchau, tchau.